Bom dia a todos. Já vi que está alguns irmãos animados e graças a Deus por isso. Vamos orar então, depois vamos relembrar aquilo que tivemos a falar e para onde é que vamos nesta reta final, aquilo que Deus realmente quer de nós, tá bom? Vamos orar então. Nosso Deus e Pai, Senhor, nós te damos a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor, porque Tu a mereces, Pai. Tu és o Criador dos céus e da terra, Pai. E nós te pedimos, Senhor, que não possamos entrar vazios, Senhor, mas possamos sair daqui cheios com a Tua palavra, Pai. Possamos ser transformados por ela, Pai, para que possamos realmente praticar tudo aquilo, todo o conceito que Tu nos pedes, Senhor, para aplicar. Muda, Senhor, o nosso ser, Pai. E te peço, Pai, que possa haver aqui um milagre, Pai. Se houver aqui alguém que ainda não te conheça, Senhor, que possa realmente entregar a sua vida para Ti. Também te peço, Pai, que sejas Tu a falar nesta manhã, Senhor, e não eu. Que possa ser a Tua palavra pregada e não filosofias humanas, Senhor. Somente a Tua palavra, Pai. Sim, nós te agradecemos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, quando a última sessão nós tivemos a falar sobre hábitos na família. E quando eu disse hábitos na família, eu expliquei que hábitos na família são práticas frequentes, práticas recorrentes. E eu dei o exemplo de esses hábitos podem ser lavar os dentes. É um hábito que todos nós temos, não é? Então é a mesma coisa que falar desses hábitos. O primeiro hábito que eu falei na primeira sessão foi do sacerdócio da família. Somos chamados, homens, para ser sacerdote na família. Quer tu queiras ou não, esse é um chamado que Deus deu-te a ti. Desde o momento em que tu constituíste a tua própria família, Deus colocou-te a ti para seres líder da tua própria família. Não há onde fugir. Segundo, oração. Homens são chamados a ser líderes da sua casa. Não há por onde fugir, irmãos. Seja de manhã, tu podes fazer oração de manhã com a tua família, oração à noite com os teus filhos. Tu tens que praticar isso. Não há como fugir, irmãos. E o terceiro e último que eu falei é promover a obediência na família. Se tu és filho, tu tens que obedecer a teu pai. E digo isso, tens que obedecer. Teu pai não tem que contar até 3 para tu poderes fazer as coisas que ele te manda. A primeira deveria ser logo ir e fazer. Devemos obedecer porque é justo, é natural, toda a gente obedece aos pais. E devo dar, eu não referi tanto, chamaram a atenção. Deixa eu dizer, pais, essa é uma tarefa tua. Não só dos teus filhos em obedecer, mas tu é que tens que fazer com que eles obedeçam. Tá bom? Não esperar que, não posso fazer isso. Irmãos, eu posso dizer-vos, eu apanhei tanto e até hoje estou aqui. Sim, apanhei tanto. Tanto do meu pai, tanto do meu avô, tanto da minha mãe, que muitas das vezes batia e eu fingia que estava a chorar para poder ela parar. Mas eu apanhei tanto, irmãos, e posso dizer que até hoje apanhei tanto e digo que foi pouco, porque eu era terrível. E digo que fez-me tão bem a minha alma que hoje eu digo abençoadas pauladas, abençoadas chineladas. Então, irmãos, a obediência na família tem que ser um hábito. Pai, essa é a tua tarefa. Quando o filho não obedece, faça aquilo que Deus te mandou. E filho, obedeças, para que não sejas repreendido, leves. Tá bom? Então, é algo notório. Promover a obediência. Deixa-me então, já que já ilustrei, vamos então começarmos. Eureka, irmãos, é uma simples palavra grega, com apenas 6 letras. Mas para uma geração de caçadores de tesouros, no fim da década de 1840,
ela tornou-se um lema de vida. Eureka significa encontrei. O termo veio supostamente de Arquimedes, um matemático grego que gritou Eureka, Eureka, quando conseguiu a quantidade de ouro que havia na coroa do rei Hiero. Todavia, para James Marshall, que descobriu ouro em Sutter Mill em 1848, e para muitos dos seus contemporâneos, o termo assumiu um novo significado. Para eles, Eureka significava riqueza instantânea, reforma precoce e uma vida tranquila, à beira do mar. Sem preocupação. Não nos admiramos que a Califórnia, chamada de Estado Dourado, inclua esta palavra no brasão oficial junto à figura de um zeloso mineiro. As notícias sobre a descoberta de Marshall correram rapidamente por todo o país. Em 1850, mais de 75 mil pessoas esperançosas viajaram por terra para a Califórnia e outros 40 mil por mar, quer por carroça, quer por barco. A viagem era árdua, enquanto os aventureiros deixavam amigos e famílias para trás em busca de uma vasta fortuna. E quando finalmente chegavam a São Francisco, as minas mais próximas ficaram a 240 quilômetros. Apesar disso, muitos desses aventureiros destemidos montavam bravamente os seus acampamentos e começavam a cavar. Ao chegarem aos mais variados destinos, os exploradores aprendiam rapidamente que nem tudo que reluzia era ouro. Leitos de rios e minas nas rochas podiam estar cheias de pepitas douradas que não possuíam qualquer valor. Eram pepitas de tolos. É assim chamado o termo dessas pepitas que não valiam nada. Os mineiros tinham de ser hábeis em distingui-las do ouro verdadeiro. A sua vida dependia disso. Os mineiros mais experientes percebiam as diferenças apenas olhando para a rocha, mas em alguns casos a distinção não ficava muito evidente. Por isso eles desenvolveram testes para discernir o genuíno do falso. Um destes testes envolvia morder a pepita em questão. O ouro verdadeiro é mais macio para o dente humano. Podias ficar sem um dente. Enquanto o ouro tolo é mais duro. Um dente quebrado significa que o explorador tinha de continuar cavando. Um segundo teste envolvia raspar a pepita num pedaço de madeira, num pedaço de pedra branca, uma cerâmica. O verdadeiro ouro deixava risco amarelo, enquanto o resíduo deixado pelo ouro tolo é preto esverdeado. Em qualquer dos casos, o mineiro confiava nos testes para autenticar o seu achado. Tanto a sua fortuna quanto o seu futuro dependiam dos resultados. E, irmãos, no que se refere à família, a igreja de hoje está em posição semelhante aos que buscavam ouro na Califórnia em 1850. Riquezas espirituais são prometidas em todos os cantos. Novos programas, filosofias, ministérios pré-eclesiásticos, cada um brilha cada vez mais do que o anterior. E prometem resultados melhores e retornos maiores. Todavia, como acontecia no século XIX, o facto de brilhar não significa que são bons. Os crentes precisam ser igualmente cautelosos quanto ao ouro tolo. Não devemos aceitar as novas tendências sem antes testá-las e verificar se têm a aprovação de Deus.
Se falharem no testes, devemos rejeitá-las e alertar os outros. Mas se passarem no teste da fidelidade da palavra de Deus, então devemos aceitá-las e defendê-las com sinceridade. Mineiros da Califórnia só gritavam "Eureka, Eureka" quando encontravam ouro verdadeiro. Como cristão devemos ter o cuidado de fazer o mesmo. Só gritar "Eureka, Eureka" quando encontramos ouro verdadeiro, irmãos. E foi assim essa introdução, porque hábitos na família são pequenas pepitas de ouro, irmãos. Muitas das vezes precisamos raspá-las para ver se realmente são aquilo que Deus realmente colocou para nós fazermos. Então, irmãos, vamos ver então o nosso quarto hábito na família. E o nosso quarto hábito na família é o culto familiar, irmãos. O calcanhar daquilo de alguns irmãos. Diz assim em Provérbios capítulo 1, versículo 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Significa que o culto familiar é toda hora, é todo momento. Aquele pai estava a instruir um filho. Agora, irmãos, o nosso dever de conduzir as nossas famílias ao culto público a Deus é nosso dever de conduzir. Homens, devemos organizar as nossas agendas, a da nossa família, para que possamos participar juntos nas reuniões públicas, no culto de oração da igreja. A família deve sentir essa pressão santa da nossa parte que o fará pensar duas vezes quando pensar em não ir ao culto familiar. Tá bom? Então, irmãos, em um dia inteiro cheio de televisão, de trabalho e outras distrações seculares, devemos pensar duas vezes em nos retirar realmente e preencher esse vazio. Então, negligenciar esse dia torna mais difícil a prática da adoração pessoal, irmãos, familiar e pública. Especialmente um dever dos homens é cuidar para que ele e a sua família observem esse dia. Esse dia especial, irmãos, tal como todos os outros dias. Mas quando estamos dentro de casa, devemos também cultivar o hábito ao culto familiar. Uma coisa que a pandemia, vou só fugir aqui, que a pandemia fez algo de bom. Nem tudo que a pandemia fez é algo de mau. A pandemia fez algo de bom é que as famílias não sabiam o que fazer com os seus filhos quando estavam com elas 24 horas dentro de casa. E a pandemia teve que redefinir como é que as nossas famílias devem viver. Muitos não sabiam como cuidar dos filhos 24 horas por dia. O que é que eu vou fazer e agora? Para aqueles que já fazem homeschool, foi mais fácil. Eles já os fazem durante o tempo todo. No meu caso, como é que eu vou preencher durante esse tempo todo em que a minha esposa está o tempo todo com eles? Tivemos que criar hábitos. E isso foi bom, irmãos, porque durante essa pandemia podemos ver que homens que não são escolhidos por Deus, não creem em Deus, o que aconteceu foi, começaram a beber mais, bater nas esposas. Então foi realmente um pandemônio. Mas para mim e para ti, esses hábitos veio redefinir como é que nós devemos viver. Então, irmãos, devemos redefinir isso. Quando estamos ao redor da nossa mesa de almoço ou jantar, devemos discutir com as nossas crianças o que é que elas aprenderam durante a escola dominical. Por enquanto ainda não temos. Devemos aprender o que é que o pastor pregou. Algo que eu faço com o meu filho é tudo que está lá tudo que passa aqui nesse slide, eu digo a ele, aponta. Quando o pregador menciona um versículo bíblico, aponta. Por quê? Porque eu sei que quando chegar a hora de almoço ou de jantar, eu quero falar com ele. O que é que não gostaste na pregação do Jairo? O que é que não gostaste na pregação do Mário Pina? Irmãos, temos que falar sobre os nossos filhos, sobre estas coisas. O que é que lhe tocou mais na pregação? O que é que não entendeste? Então nós vamos instruir os nossos filhos. Então podemos dar aos nossos filhos um bom livro, os mais velhos.
E outra coisa, irmãos, eu vejo que muitas famílias não fazem isso. Se teu filho tem menos de 10 anos, arranja algo para pintar. Algum dia fiquei sensibilizado por ver que uma criança de 6 anos tinha feito um desenho. Nesse momento, se o teu filho tivesse isso, eu poderia dizer-te, olha, vai, faz um desenho de como é que a tua família é linda. Não é? Crianças, desde crianças, eles devem aprender a fazer um desenho. Quando o pregador está a pregar, faça um desenho. Se tem 10 anos ou mais, traga um livro, um caderno. Especializa-te, pai, em que ele possa dar atenção. Isso é algo que os nossos filhos podem fazer. Eles estão corpo presente, mas depois a sua mente já voa por outro lado. É fácil para uma criança voar por outro lado. A mente dela está aqui, mas ela já voou para o outro lado. Pode estar a pensar, eu sei que se fosse o meu filho, eu podia estar a pensar no jogo da manhã, como é que ele vai fazer, quais são as táticas que ele vai utilizar. Irmãos, é muito fácil. Uma criança tem uma mente para imaginar tanta coisa. Então, se o teu filho tem mais de 10 anos, eu recomendava-te que trouxesses um caderno para ele e ficasses realmente atento para ver se ele realmente está a apontar tudo aquilo que passa ali no PowerPoint. Ou então tudo aquilo que o pregador está a dizer. Responsabiliza-te por isso, irmãos. Vamos. Essa é a tua responsabilidade. Então, irmãos, podemos escolher um dos nossos filhos, um dia por semana, sair com ele, falar com ele, estar com ele, passar tempo com ele, falar sobre o Evangelho e então como é que está o seu estado da sua alma. Uma coisa é os filhos virem à igreja com os pais, outra coisa é deitá-los, ler na cama, ler histórias bíblicas e ter conversas eternas. Isso é completamente diferente, irmãos. Uma coisa é nós fazermos o nosso culto bíblico, outra coisa é arrastá-los e trazê-los. Tá bom? E a falta de vitabilidade em muitas igrejas a falta de vitabilidade que muitas igrejas experimentam em nossos dias pode ter a sua origem nas muitas famílias cujos membros adoram somente a Deus ao domingo. Podemos ver com clareza a fonte dessa falta de vitabilidade, irmãos, quando percebemos que tais membros não adoram constantemente a Deus. As estatísticas mostram que apenas 11% dos que professam ser crentes leem apenas uma porção da Bíblia, irmãos. Se tão poucos crentes professos gastam tão pouco a sós com Deus, então não devemos surpreendermos o fato do culto familiar realmente não estar inserido nas nossas famílias, irmãos. É quase inexistente. Então, não tenho nada contra essa afirmação, irmãos, daquele homem que em certa ocasião disse: assim como vai o lar, assim vai a igreja e assim vai a nação. A igreja é o reflexo do mundo lá fora, irmãos. Tu és uma pequena igreja dentro do teu próprio lar. Se tu não és, se a tua igreja, se a tua casa não adora a Deus, então é assim dentro da própria igreja. E assim vai a nação. Adoramos a Deus juntos em famílias. Isso deve fluir dos nossos corações que desejam ver Deus exaltado no nosso lar, irmãos. Deus tem que ser exaltado nos nossos lares. A adoração familiar precisa ser vista como uma responsabilidade dos pais, diária de cada família. Pai, isso é a tua responsabilidade. Precisamos ser coerentes, flexíveis para a permanência do culto familiar. Os participantes do culto familiar são todos os membros da família. Todos, até os mais pequenos. O culto familiar tem que envolver todos os nossos filhos que estão nas nossas casas, irmãos. Independentemente das suas idades. Então, todos podem ter grandes benefícios espirituais, até os mais novos. Muitos dizem, olha, irmãos, eu não tenho tempo, eu já saio tarde do trabalho. Então faz de manhã. Não há desculpa. Não há desculpa. Isso tem que ser incluído dentro das nossas famílias. Veja o que é que Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 6 a 9 diz. Deuteronômio 6, versículo 6 a 9 diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração,
e as ensinarás a teu filho, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também atarás por sinal a tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, irmãos, isso tem que ser feito. Não há como fugir, não tem como não fazermos. Isso é minha responsabilidade e tua. Tem que acontecer dentro dos nossos lares. Temos que fazer o culto. Então, como é que o culto familiar pode acontecer? Quais são os 3 elementos que têm que acontecer dentro das nossas próprias casas? Primeiro, adoração com cânticos. Salmos 69, irmãos. Isso tem que acontecer, esses 3 elementos. Salmos 69 diz o seguinte, Salmos 69, versículo 30. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exultá-lo-ei com ações de graças. Então, irmãos, louvá-lo-ei com cânticos. O Senhor tem que ser adorado com cânticos. Devemos liderar as nossas famílias com cânticos. E até isso hoje em dia está mais fácil. Está mais fácil. Temos músicas para crianças, temos no YouTube. As 3 palavrinhas, irmãos, está em todo lado. Já viu? Hoje não precisamos de ter alguns manuais, alguns cânticos. Então as coisas estão mais fáceis. Eu sei que essa é a parte que nossas crianças normalmente gostam. Não é? Então vamos fazê-lo. As crianças querem cantar, querem pular lá em casa. Vamos. Pode ser uma forma de adorar ao Senhor. Pulando lá em casa com alegria. Mas muitos homens retiram estas coisas dos seus próprios lares. Segunda forma é de adorar o Senhor. Tem que haver as escrituras em casa. O ensino bíblico tem que ser central, tal como aqui na igreja. A palavra de Deus ela é central. Na nossa casa ela também tem que ser central. O nosso alvo tem que ser de ajudar os membros da família a desenvolver o amor pela palavra de Deus. Não há outra forma. Toda a gente tem que adorar ao Senhor através da palavra de Deus. E essa é a esperança de que eles começam a viver alicerçados em cada ensino das Escrituras. Então, como é que podemos fazer isso? Podemos fazer através da leitura da Bíblia, leitura das histórias bíblicas. Podemos fazer isso. Leitura de um devocional, irmãos. Hoje não há como não fazermos isso. Temos aqui o nosso irmão Davi, já referi na primeira parte. Peçam a ele consegue todos os recursos que vocês quiserem. Desde que paguem, claro, não é? O uso do catecismo. Temos o catecismo da editora Fiel, que é da cidade. Catecismo da cidade. Nova cidade. Então, irmãos, não há como não fazermos. Temos histórias missionárias. Ensina. Histórias missionárias, irmãos. Tem que ser providencial isso. E adorando com oração, irmãos. Temos de ensinar os nossos filhos a orar. Orar frequentemente pelas necessidades da família, pelas necessidades da igreja, pelas necessidades da liderança, pelas necessidades, até pela salvação deles, pelas necessidades da igreja local. Lembra-te, estamos a ensinar os nossos filhos a darem os pequenos passos em direção a Deus, enquanto ilustramos a nossa dependência na palavra de Deus em oração. Estamos a demonstrar a ele, olha, essa casa só pode ir diante se Deus estiver conosco. Não há outra forma, nós dependemos primeiramente de Deus. Se Deus não estiver cá em casa, é impossível fazer alguma coisa cá em casa. Eu não consigo fazer nada, então temos que pedir àquele que faz todas as coisas. Queres ter alguma coisa? Queres ter realmente sabedoria? Vamos pedir a Deus. Como é que estão os teus? Não consegues assimilar nada nos textos? Vamos pedir a Deus. Ele é o Senhor, Ele é aquele que criou toda a sabedoria. Então, irmãos, não há como fugirmos a isso. Oração, escrituras e cânticos são 3 coisas fundamentais. Então, irmãos, próximo é o envolvimento dos pais no ensino. Próximo, o 5º hábito nas famílias é o envolvimento dos pais no ensino. Então, os pais constituem o fator essencial da formação do caráter
dos filhos. A ausência, a omissão dos pais vai produzir aqui um vácuo na autoridade e liderança que vai ser preenchida de alguma forma. Então, modelar o caráter de nossos filhos é uma tarefa nossa, dos pais, e não pode ser terceirizada, nem pode ser transferida. A Bíblia exorta fortemente os pais nesse sentido. Então, a formação do caráter dos nossos filhos vai depender propriamente dos pais. Tá bom? Pai e mães devem investir na formação do caráter dos seus filhos acima do suprimento das suas necessidades materiais. Algum tempo atrás, por causa da pandemia, surgiu um problema lá na turma da turma do meu filho. Alguns pais não estavam a conseguir acompanhar os seus filhos, porque os filhos faziam o que queriam. E esta professora mandou um e-mail a todos os pais, e vou só retirar aqui um excerto, que ela diz o seguinte: a escola é para ensinar, não substitui os pais, nem a responsabilidade que cada um assume quando decide ter filhos. Professor não é pai, não é mãe, mas às vezes parece. Por quê? Porque terceirizamos a educação dos nossos filhos a eles. E a pandemia veio mostrar que realmente nós deixamos todas essas coisas para eles. E depois não nos surpreende porque que os nossos filhos não seguem ao Senhor. Não é? Porque todas essas coisas, eu falo até por mim, é mau. Uma pessoa mandar um e-mail para nós a dizer essas coisas todas. Por quê? Porque não conseguem acompanhar o ensino dos seus filhos. Então, um pai me disse, Deus não me chamou para ser professor. E eu disse, o quê? Se pensas assim, devo dizer-te que estás certo e errado ao mesmo tempo. Deus não te chamou para tu ensinares aqui em cima do púlpito. Ou se chamou, tu estás confortavelmente aí na tua cadeira e não queres saltar cá para frente. Então, irmãos, Deus te chama para ser professor no teu lar. Professor, não há como fugir. Tu és professor. Se tu és pai, tu és chamado para ensinar no teu lar. No mínimo, Deus chama os homens para pastorear as suas próprias famílias. Não há como eu fugir disso, irmãos. Então, no mínimo, podemos dizer que homens são chamados para pastorear. E essa tarefa inclui grande parte do ensino. Deus também responsabiliza os homens pela preservação da doutrina confiada à Igreja de Cristo. Então, pais, tu és professor, tu tens que ensinar os teus filhos. E alguns irmãos já sabem o amor que eu tenho pelos puritanos, porque eles entendiam muito bem este papel que os pais tinham. Nos livros da Fiel, o nome do livro é Santos no Mundo, escrito pelo Leland Ryken, se quiserem procurem esse livro que é fantástico, sobre os puritanos, ele diz assim: famílias não se tornam automaticamente entidades espirituais. Alguém precisa orquestrar as atividades. No pensamento puritano, o pai era essa figura, era essa pessoa. Os chefes das famílias devem ser pregadores para as suas próprias famílias. Não sou eu que vou pregar para as vossas famílias, irmãos, lá nas vossas casas. Para que desde o maior até o menor obedeçam à vontade de Deus. Deus responsabiliza os chefes de família por toda a família. Deus te chama a ti para seres líder da tua própria família. E deixa dizer-te o seguinte: se tu não fazeres, a tua esposa vai fazer. E eu creio que para mim é a maior vergonha quando a minha esposa me chama a atenção e eu não o faço. Porque eu vejo que ela já perdeu, já não sabe o que é que vai fazer comigo. Ensina. E eu não ensino. Ensina e eu não ensino. A terceira vez eu sei que ela vai pegar nos miúdos e vai reunir e vai ensinar. Para mim aquilo é a pior coisa. Porque já me tinha dito, chamou-me, lidera a tua família, homem. E eu estou sentado e olhar para os lados e não quero. Quero é o sofá. Netflix comigo.
HBO. Irmãos, nós não somos chamados. Eu sei, irmãos, muitas das vezes nós já viemos cansados. Depois de um dia de trabalho, utilizar força física, o que nós mais queremos é sentar. Mas pensa assim, Deus chamou-te para liderar os teus filhos. Então, não há como fugir a isso. Eu sei que estamos cansados, mas veja, no final do dia, a maior alegria que tu podes ter é toda a gente em casa louvar ao Senhor. Nem que berrem, nem que o teu vizinho venha lá bater a porta. Olha, estão a fazer muito barulho. Convida eles para entrarem e louvar contigo o Senhor. Então, irmãos, a formação espiritual dos nossos filhos envolve treinar, manter os nossos filhos no caminho em que devem andar. Provérbios requer que os pais treinem ou dediquem os seus filhos no caminho para que nunca mais saiam das veredas da sabedoria. Se nós formos pensar, o verbo treinar ou ensinar transmite a ideia de dedicar, consagrar algo como um altar, uma casa ou um templo. E também ele vai se referir como se nós estivéssemos a treinar os jovens para a guerra. Já pensaste? Nós estamos em guerra. Estamos numa guerra contra o mundo. Quando tu sais para trabalhar, nossos filhos vão para a escola. Eles estão a ser ensinados, estão a ser doutrinados. Então, estamos numa guerra. Pais, ou tu ganhas essa guerra, ou o mundo lá fora vai ganhar nessa guerra. Então, Provérbios 22 diz que temos que entregar. Vamos lá para Provérbios 22 e ver o que é que ele realmente refere. Provérbios 22, versículo 6. Provérbios 22, versículo 6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu sei que muitos acham que isto é uma promessa. Não é. É apenas um requisito. Tá bom? Então, refere-se à dedicação, consagração, com ensino, treinamento formal. Essa é a tarefa. Essa tarefa é pela instrução. O ensino vai bem, o ensino começa bem cedo e vai progredindo, sempre respeitando as características de cada idade. Irmãos, a criança não é uma folha em branco em que nós podemos facilmente escrever coisas positivas. É errado. Muito pelo contrário, ela é um grande borrão de valores distorcidos. E então nós é que precisamos substituir essas coisas com a palavra de Deus, com valores superiores. O ensino persistente, contínuo, irá gradualmente imprimir marcas duradouras no coração da criança. Então, como é que nós podemos fazer esses hábitos? Como é que esses hábitos podem ser transmitidos? Através da demonstração. Veja o que é que diz Provérbios 23, versículo 26. Filho meu, dá-me o teu coração. O pastor Jário já falou sobre isso. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Um exemplo vale mais do que muitas aulas. Nossos filhos aprendem vendo como é que tu tratas a tua esposa. Como é que tu lidas com algumas coisas aqui dentro da igreja. Como é que os pais lidam biblicamente com conflitos entre si uns com os outros. Como demonstram perdão ou manifestam o seu compromisso com Deus. Essas são lições que nós temos que criar raízes profundas no coração dos nossos filhos. Como? Através da demonstração. Eu tenho que demonstrar isso. O filho meu tem que ver. Filho meu, ouve a instrução do teu pai. O pastor Jário disse-me, olha, eles estavam num caminho e eles estavam a andar. E ele estava a referir essas coisas. Estavam a trabalhar juntos. Minha pergunta é, como é que tu estás a demonstrar essas coisas aos teus filhos? Segundo, corrigindo. Veja o que é que a Bíblia fala em Provérbios 13, 24. 13, 24. 13, 24 diz assim: o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que ama cedo disciplina. Muitos pais não estão a fazer isso aos seus filhos. Toda criança precisa constantemente de correção. A correção visa modificar
uma atitude ou uma ação, irmãos, para não se repetir. Pai, se você faz isso, coitado de ti. Filho vai mandar em ti. A Bíblia diz que se tu não fizeres isso, o teu filho vai ser uma vergonha para ti. E eu não sei qual é que é a pior vergonha do que um filho que não obedece a um pai. Quando nós chamamos a atenção em frente aos outros homens e ele não obedece, eu creio que isso é realmente muito difícil. Então a correção nem sempre é uma tarefa fácil. Eu sei que quando eu castigo o meu filho, dou-lhe mais a mim. Mas, irmãos, entre desobedecer a Deus e obedecer a Ele, eu prefiro obedecer a Deus. Então eu tenho que castigá-lo. Então devemos moderar, fazer isso. Lembre-se, a Bíblia propõe que a disciplina pela vara é o meio de erradicarmos a insensatez do seu coração. Enquanto a insensatez não for corrigida do seu coração, então isso será camuflado. Achei engraçado um pastor, o nome dele é Marco Glancunato, que diz 10 regras para criar um filho delinquente. E ele dá essas 10 regras e os irmãos vão achar maravilhoso. Veja o que é que ele diz se queres criar um filho delinquente em casa. Primeiro, dá ao teu filho tudo o que ele quiser, satisfaz todos os seus desejos. Dizer não pode trazer frustração. Segundo, jamais o discipline. Se o fizeres, ele vai descobrir que o pecado traz consequências mais. Um delinquente não pode ter consciência disso. Terceiro, não ensines nada para a vida, não ensines nada sobre a vida com Deus. Deixa que ele decida por si mesmo quando for adulto. Um tio meu dizia isso, o meu filho não pode aprender nada sobre Deus. Ele, quando for adulto, ele vai saber por onde é que ele deve caminhar. Quarto, não insistas em levá-lo aos cultos. Isso fará com que ele crie ódio contra a igreja. Por isso, leve-o quando ele bem quiser. Quinto, não use a palavra errado. Isso criará nele sentimento de culpa. E sentir-se culpado não é adequado para um delinquente. Sexto, faz tudo por ele. Arruma os brinquedos, guarda os sapatos. Se assim fizeres, ele colocará sempre a sua responsabilidade para outros. Sétimo, deixe que ele assista qualquer coisa e leia qualquer coisa que ele quiser. Cuide para que ele tenha uma alimentação saudável, mas permita que a sua mente devore qualquer lixo. Assim ele terá uma visão aberta de tudo e aprenderá que nunca deve censurar nada. Oitavo, discute sempre com o teu cônjuge na frente dele. Assim ele verá com naturalidade a destruição da tua família. Nono, não permitas que ele trabalhe para ganhar dinheiro, irmãos. Não permitas, deixa ele fazer. Diz assim, dá-lhe todo o dinheiro que ele quiser, porque ele terá que passar pelas dificuldades que tu enfrentaste. Por que ele terá que passar por essas dificuldades? Não é? E décimo, toma sempre partido dele quando aparecerem reclamações. Quando os professores, vizinhos, os pais de outras crianças falarem sobre ele, diga, não, coitado, ele é um coitadinho, ele é boa pessoa. E ele diz o seguinte, se quiseres mesmo ter um delinquente em casa, segue essas regras rigorosamente. Elas são fáceis de ser obedecidas e a sua eficácia é comprovada por muitos pais. É comprovada. Muitos pais, nós vemos como é que os muitos pais criaram um delinquente em casa. Porém, prepara-te. Criar cobras pode não dar muito trabalho, irmãos, mas pode ser muito perigoso. Ela pode morder-te. Então, irmãos, tem aqui uma receita. Querem criar delinquentes? Força. Outro hábito, irmãos, é protegendo. Este conselho também visa aplicar a vida dos nossos filhos.
Isso vai incutir mais no coração dos nossos filhos. O que é que isso quer dizer? Veja lá em Provérbios capítulo 4. Provérbios 4, 23. Que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Então, irmãos, novamente, o pastor Jário já falou sobre isso. Se quiserem, voltem atrás para os outros cultos e vêm. Então, temos que guardar o coração do nosso filho. Precisamos participar na sua vida, sem oprimi-lo ou abafá-lo. Temos que saber quem são os seus amigos. Temos que saber por onde é que eles andam. O que é que eles fazem. Temos que saber onde é que eles andam nas redes sociais. Conhecer os ambientes em que eles frequentam. E, acima de tudo, temos que estabelecer um diálogo franco com eles. Temos que falar isso com eles. Então, irmãos, como é que eu posso aplicar isso nas nossas vidas? Como aplicá-lo? Um coração ensinável e humilde. Então, para poder ensinar, irmãos, eu tenho que aprender. Pai, tu tens que aprender. Não há como eu ensinar aquilo que eu não sei. Outro, eu tenho que estudar. Como aplicar? Estudando. Gostando ou não, a tarefa de ensinar em casa requer um compromisso com a palavra de Deus, irmãos. Requer um compromisso sério do estudo pessoal. E aqui é que eu vejo que muitas das vezes eu vejo que homens vacilam. Se eu perguntasse aos homens quantos livros leram este ano, provavelmente nem a Bíblia leram, um livro da Bíblia. Irmãos, é impossível crescer se eu não ler a minha Bíblia. É impossível crescer se eu não estiver em constante contato com a palavra de Deus. Então, irmãos, vamos estudar a nossa Bíblia. Ela é o manual de regras. Como aplicar, irmãos, tempo e disciplina. Algum irmão perguntou-me: irmão Hernani, como é que tu consegues estudar isto tudo? Na minha casa eu deito os meus filhos cedo, vou-me deitar cedo. E eu sei que a minha casa não é exemplo para muita gente, tá bom? Eu já não consigo fazer muita coisa à noite. À noite eu já não consigo raciocinar. Então, eu à noite, eu ia fazer o culto lá em casa do domiciliar, isso, culto familiar, e então deitar-me. Mas às 4 da manhã, 5 da manhã eu estou de pé. Por quê? Porque é a hora que está toda a gente em silêncio. Não se ouve gente gritando, criança a falar: pai, o peixe bateu, aquele. Não há. Assim consigo assimilar, assim consigo estudar e fazer muitas coisas. Agora, eu sei que alguns irmãos conseguem fazer coisas à noite. Graças a Deus por isso. Eu já não consigo. Tá bom? Depois de um dia. Então, irmãos, precisamos clamar a Deus por força e disciplina. Vai doer na primeira semana. Eu sei que vai doer. Mas a seguir, vamos conseguir. Temos que ter um coração focado, irmãos. Pai não devem se contentar apenas com o comportamento externo dos nossos filhos, mas temos que realmente continuar a falar. Temos que continuar a motivar os nossos corações dos nossos filhos. Então, irmãos, de tudo isso que eu falei, a minha pergunta é: porquê e como mudar os hábitos familiares? Porquê? Porquê que eu vou fazer estas coisas todas? Por que é que eu vou aplicar essas coisas todas, irmãos? Primeiro, se eu não fizer isso, alguém vai fazê-lo. O mundo vai fazê-lo. E a primeira razão é o relativismo, irmão. O relativismo está aí, está em todo lado. Está na escola. A verdade foi substituída por opiniões, irmãos. Isso, realmente, nós temos a certeza. A palavra de Deus, ela já não é aquilo que deveria ser. Segundo, por uma sociedade moral e espiritualmente falida. Então já não existem absolutos. A palavra de Deus foi encostada a um canto. E se eu não fazer isso, alguém vai fazer dentro do meu próprio lar. Terceiro, uma sociedade de liberdade e libertinagem sexual. Nossos filhos estão a ser doutrinados por séries, televisões, por homens que nós nem conhecemos por canal no YouTube. Então, irmãos, essa é a nossa tarefa. Temos que o fazer. E há a sociedade do eu.
Os nossos filhos estão a crescer numa sociedade em que enfatiza mais a satisfação pessoal e os seus direitos individuais. O eu está em primeiro lugar do que o próximo. Quando a palavra de Deus diz que o outro está em primeiro lugar do que nós. Então, há muita gente a doutrinar o teu filho. Se eu não aplicar esses hábitos, alguém vai fazê-lo. E a minha pergunta é, e então, irmãos, como vou fazê-lo? Então, sem raízes espirituais, irmãos, os nossos filhos estarão vulneráveis a qualquer valores da nossa sociedade. Se eu não fizer isso, então, os pais devem ter essa responsabilidade de ensinar, doutrinar os seus filhos para que cresçam e possam criar raízes profundas na fé dos pais. Segundo, possivelmente os nossos filhos vão viver o resto da sua vida sem uma sociedade sem Deus, se nós não fizermos esses hábitos. E terceiros, temos que reavaliar as nossas prioridades, irmãos. Qual é que é a tua prioridade na tua família? Temos que investir, irmãos, na vida de nossos filhos. Prioridade é os nossos filhos, irmãos. Se a prioridade é eles, está aqui a receita para isso que nós devemos aplicar. Então, irmãos, nunca é tarde para aplicar. Então, irmãos, quero incentivar-vos a tomar essa iniciativa. Tome essa iniciativa. Procura auxílio. Há tanta coisa que já foi escrita e que está disponível para ti. Terceiro, toma a decisão. Não saias daqui, irmão, sem tomar essa decisão. A partir de hoje, a responsabilidade de criar os meus filhos vai ser minha e não da minha esposa. Tá bom? E por último, irmãos, não use desculpas. Não use desculpas, porque muitos de nós já temos utilizado tantas desculpas para dizer que não tenho tempo, não sei como fazê-lo. Procura alguém da igreja. Se quiseres, posso dar-te alguns conselhos. Posso dizer-te como aplicar esses hábitos na tua casa. Mas, por favor, não dês desculpa. Não negligencies a saúde espiritual da tua família. Vou chamar então o nosso irmão, Pastor Jairo, para orar pelas nossas famílias, para que eu e tu não deixemos de lado estes princípios. Gostaria de convidar a toda a congregação para se colocar de pé. Conseguem-me ouvir? Então acho que seria, para terminar a nossa conferência, ouvimos muita verdade, não é? Ouvimos desde o primeiro domingo, temos ouvido muitas exortações de como é que devemos ser como família e como é que devemos ser como igreja. Se temos o tempo para batalhar, vamos fazê-lo agora, não é? Pensemos na nossa futura geração, pensemos nas nossas famílias, pensemos no legado que podemos deixar. Não estamos a clamar por perfeição, nenhum de nós consegue ser perfeito, mas temos a graça de Deus disponibilizada a nós, hoje. E vamos usar desta graça para construir. Vamos edificar aquilo que nós estamos a ver que provavelmente é impossível para a nossa sociedade, mas nós podemos fazê-lo. Como congregação podemos fazê-lo. Como famílias podemos fazê-lo. Como mães e pais podemos fazê-lo. Nós podemos olhar daqui a 10 anos e ver os nossos filhos a construir algo que os nossos pais não fizeram. Nós podemos fazer isto como congregação. Então é hoje. Como Josué, temos que decidir hoje se serviremos ao Senhor ou não. Se temos que rogar pelo perdão do Senhor, vamos rogar pelo perdão do Senhor. Se temos que arrepender, vamos arrepender. Se temos que lutar, lutemos hoje. Mas não vamos decidir não ceder mais um terreno, mais nenhum centímetro mais do terreno que Deus nos deu. E vamos conquistar aquilo que temos que conquistar com as nossas famílias. Senhor Deus, nós agradecemos, Senhor, pelo facto de ouvirmos tudo aquilo que ouvimos. Senhor, nós chegamos diante de Ti, Senhor, como
fracos, mendigos e necessitados da tua graça e da tua força. Senhor, pedimos perdão desde já pelo nosso pecado, muitas vezes pela nossa negligência, por coisas tão simples como orar. Ler a tua palavra, Senhor, passar semanas sem ler um versículo da Bíblia, sem ler um texto. Senhor, sem contar com todos os livros da Bíblia que nós simplesmente desconhecemos durante anos. Senhor, pedimos perdão pela nossa indiferença para com a verdade. Pedimos perdão, Senhor, pela nossa paixão e o nosso amor doentio pelo entretenimento deste mundo. Senhor, pedimos perdão, Senhor, pelo facto de nós não sabemos discernir entre a mão direita e a mão esquerda, entre aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Pedimos perdão, Senhor, pela nossa negligência pelo culto familiar. Rogamos pelo nosso perdão de tantas vezes faltar aos cultos de oração da nossa congregação, Senhor. Senhor, pedimos também perdão, Senhor, por desprezar, Senhor, a educação dos nossos filhos. Senhor, pedimos perdão, Senhor, pelo facto de não dedicarmos tempo às nossas esposas. Senhor, pedimos perdão, Senhor, por não dedicarmos tempo para estar com homens sábios e pessoas sábias que nos possam educar. Senhor, pedimos perdão, Senhor, por toda a história da igreja, por homens que escreveram livros, homens que escreveram comentários, homens que traduziram a Bíblia, homens que têm sido usados para pregar a tua palavra, e nós desprezamos a cada um deles e a cada um destes livros. Temos uma abundância e uma vergonha de recursos no nosso tempo, Senhor, que nós simplesmente viramos as costas e pedimos-te perdão por isso. Senhor, pedimos-te perdão, Senhor, pelo facto de sustentares as nossas vidas, pelo pão que dás a cada dia, pelos ordenados, Senhor, pela saúde, pelas condições da nossa sociedade para vivermos em liberdade, Senhor, e nós não aproveitamos isto para honrar o teu nome. Senhor, pedimos perdão por cada dia que não agradecemos por tudo aquilo que temos. Senhor, pedimos perdão por reclamarmos mais do que agradecemos. Senhor, pedimos perdão, Senhor, por não sermos gratos pela família que temos. Senhor, pedimos perdão também por muitas vezes desprezamos a tua igreja. Desprezamos o facto de honrar-te em pregar o Evangelho, Senhor. Muitas vezes não pregamos o Evangelho. Tantas vezes, Senhor, desprezamos o descrente e não lhe damos esperança. Senhor, pedimos-te perdão por isso também. Senhor, não queremos terminar esta conferência da família, este mês da família, também desprezando tudo aquilo que ouvimos. Tanto os pregadores que aqui pregaram, como os ouvintes que estiveram participaram, ouvindo todas estas palestras, Senhor. Senhor, todos nós somos responsáveis por aquilo que ouvimos. Senhor, se tu, que és rico em misericórdia, nos concedes o perdão, Senhor, nós queremos aproveitar esta oportunidade, segunda, terceira, quarta oportunidade, seja o que for, e, Senhor, e começar a reconstruir uma nova geração. Queremos, Senhor, que tu coloques um fogo nos nossos ossos e no nosso coração, Senhor, para sermos uma geração que agarra na tua palavra e crê na suficiência da tua palavra para todas as áreas da vida. Senhor, não queremos fazer e dar mais desculpas. Não queremos ser a geração, Senhor, que não aproveitou a oportunidade. E nós, como homens, Senhor, ajuda-nos, Senhor, pedimos-te para que tu nos ajudes a ser homens de espírito arrependido e homens de fé. Homens que defendem as suas mulheres, que defendem as suas casas, defendem os seus filhos. E ajuda-nos realmente, Senhor, a ter coragem para não dar mais desculpas. Queremos ser homens de coração de leão, como diz a tua palavra, Senhor. A tua palavra diz que o leão é o animal que nunca volta atrás e nós queremos ser assim. Queremos enfrentar, Senhor, os perigos, os ataques de Satanás com garra. E queremos enfrentar, Senhor, com o poder do teu Espírito. Então não queremos ser homens com coração de mulher, Senhor. Queremos ser homens de verdade. Queremos ser homens como o teu Filho Jesus Cristo. Senhor, se tu nos dás a oportunidade hoje, neste mês, no final deste mês da família, para assim ser, nós queremos assumir como congregação e sê-lo. Senhor, queremos dizer não às nossas paixões, queremos dizer não ao nosso próprio tempo, queremos dizer não ao nosso próprio conforto e colocar as nossas famílias e a tua congregação em primeiro lugar, em frente. Senhor, queremos ser homens que nos deitamos por último, acordamos primeiro. Queremos ser homens que estão dispostos a sacrificar o máximo possível pelo um futuro e uma esperança e uma promessa que tu dás.
De maneira alguma nos desampararás, Senhor, e nós queremos confiar nisto. Por isso ajuda-nos, Senhor, a partir de hoje, pedimos-te em nome de Jesus, para que tu nos dês a garra e a força para assumir aquilo que temos que assumir. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tenham uma boa semana.